Boa noite, aqui é o Rafael Rosa e vamos fazer uma análise do deck da Pleiades, contemplando como ganhar dele, como ele funciona, quais são os estados de endgame que ele consegue chegar e como que você pode derrotar esse deck com decks normais. Alguns decks talvez com um mínimo de alterações que não alteram o funcionamento, mas trazem um in-rate talvez até determinístico contra o deck, se você souber como jogar o cenário de late game contra o deck. Primeiro vamos apresentar o deck. A Pleiades do Damian Riggins, que se vocês quiserem estudar um pouco, ver mais sobre o deck, vocês podem ir no canal do Card Guys, que o cara, acho que já deve ter feito umas 10 horas de conteúdo em cima do deck dele. Mas é nada mais do que o que os jovens chamariam de Guardian Slot, o Fatigue Guardian Slot, que é basicamente o deck de Guardian Fadiga que tenta ganhar na base de tirar todas as cartas do deck do cara e matar com o martelinho. E apesar dos pesares, ainda é uma das armas mais eficientes do jogo. Como que isso difere do deck de Sib? Antes o deck de Sib ele tinha uma característica que os Sibs eles davam em si um valor muito alto por poucas cartas, o que permitia que você tancasse o primeiro ciclo do seu oponente, jogando as cartas de Disruption eficientes, play de 2 cartas, tendo life gain de backup, e aí no segundo ciclo você dava os Sibs azuis e ganhava muita vida, ganhava uns 20 e pouco de vida só dos Sibs azuis. E aí conseguia defender, e aí fazer um segundo ciclo, terceiro ciclo muito forte. Esse deck tenta fazer uma coisa parecida, só que muito mais fraco. Utilizando as cartas de defesa genérica, que não tem o mesmo valor por carta quanto o Sib, não tem a mesma questão de life gain quanto o Sib, mas ainda são, em média, 4 ou mais de valor defensivo em alguns turnos. Isso acontece por conta do quê? Vamos colocar aqui, eu acho que por nome, que fica um pouco mais interessante. O Tough's Mashup, que é uma carta Havard, ou seja, só pode ser usada pelo Toughnut e pela Pleiades. Que quando defende, você dá Clash com o herói e você cria um Toughness. O Toughness ele vai aumentar. O Toughness vai aumentar por mais um a defesa de um ataque Action Card, fazendo então essa carta meio que bloquear por 4. Além disso, você vai ter Fleeter's Green, que dá 4 de valor. E aí você vai ter algumas outras cartas que dão 4 de valor, como as Defense Reactions, o Staunch, que dá bastante. Dá 7 de valor por carta. Mas é basicamente um bloco de 2 cartas 8. Então, você vai usar um pitch azul, um Staunch, bloca 7, mais um de bloco do Carneiro. E daí você tenta ganhar do seu oponente. Como que ele ganha no endgame? Que é uma coisa muito importante. Você quer segurar o seu oponente com esse valor defensivo alto. Você vai ter uma carta engraçada que termina sendo Dash of Iron Grip, que se você ganha o Clash, você termina meio que dando um pummel instant speed no cara. E vai ser 4 de valor defensivo, mais X de valor do descarte dele, que pode ser... Imagina que você descarta um Tarantula Toxin de um marionete. É 6 de valor. Ou no turno do combo do Auxílio, também é mais ou menos um 6 de valor. Então, é uma carta defensiva que pode valer até 10, que é bizarro. Por uma carta só. Aí, vamos lá. O que esse deck faz pra chegar no late game? Ele vai defender. Então você vai trocar vida com você. Todo dano que você conseguir passar nele, ele vai tentar curar com essas cartas de life gain. Quando você não apresentar dano além do bloco dele. E por acaso, quando sobrar alguma carta na mão dele, ele vai te bater com Miller's Grindstone. E nesse deck tem uma chance, acho que é quase mais ou menos 50% de virar uma carta de 6. E ele vai emular uma carta do seu deck e vai dar 4 de dano. A ideia é que isso aqui vai dar deck damage, ou seja, vai tirar uma carta do seu deck, independente da que seja, e aí tem o RNG de qual carta vai ser. Pode ser uma azul horrorosa, ou pode ser uma carta de side que não faz sentido, ou pode ser, por exemplo, no caso do Arachne de novo, o Tarantula Toxin, que é o Incon na match. E aí você mata 2 cartas boa na match, você ganha o jogo instantaneamente. O deck vai te levar pro segundo ciclo, terceiro ciclo, e aí ele vai usar algumas cartas específicas para fazer alguns efeitos. Quais são essas cartas? Primeiro de tudo, e talvez a mais importante, é o Heart of Final. O que vai acontecer? O Heart of Final, em combinação com o Cabrito, ele vai... Vou dar um exemplo de um deck que usaria Kodashi. Por exemplo, o Katsu. O Katsu vai bater 1 no cara. O que você vai fazer? Você vai tomar 1 e você vai bloquear com o Cabrito o segundo ataque por 1. Como você tem menos vida que o cara, o Heart of Final volta pro deck
conta do pitch, e você vai ganhar 1 de vida. Ou seja, você fica pareado em carta contra Kodachis. Se você chegar num cenário de ultra late game que você só tem o Heart of Final e mais 3 cartas no seu deck. Então, essa aqui é um fator bem importante de late game. Um outro fator de late game bem importante é o Righteous Cleansing. Ou seja, quando seu deck parar de ter fôlego, ou você tiver tentado fazer algum pit stack ou ter algumas cartas importantes que você pediu pra baixo, é muito provável que se você fazer um turno muito fraco, o Blades vai tomar tudo e vai voltar de Righteous Cleansing, idealmente com 2 cartas e um contador da túnica. O que o Cleansing vai fazer? Vai te forçar a blocar, ou seja, vai cobrar pelo menos 2 a 3 cartas, ou ele vai tirar X cartas, potencialmente, você pode ver muito pelos jogos que aconteceram no Colin contra Florian, ele quer buscar o Germinates do deck, e o Germinate é uma carta que sozinha dá, sei lá, 30 de valor. Então, essa é uma carta muito forte de cenário em late game. E por fim, você vai ter o Hostile Encroachment, que é uma carta que é como se fosse uma versão ruim do Surgical Extraction. Por quê? Quando o oponente tiver somente 4 cartas na mão, a ideia é você jogar essa carta 4 vezes, porque ele não vai ter mais como blocar. Então, cada vez que você usa essa carta, você está batendo por 8, que não é um número relevante. E você está forçando o cara a descartar uma carta. Se passar o Crush. Se ele não quiser tomar o Crush, ele vai ter que dar 2 cartas. Então, em termos de paridade de carta, essa carta é muito forte. E ela consegue ser a única carta de Guardian que faz o cara tirar a mão inteira. Que é uma coisa que Guardian não tinha até o Guardian Mastery Pack. E só agora por conta do meta que virou relevante. Caso contrário, se você não tira, por exemplo, você pode jogar contra um Caio que vai, depois que ele passar o deck inteiro dele, vai sobrar 3 cartas na mão dele, ele vai bater garra todo turno. E aí você vai ter que entregar 3 cartas na mão dele todo turno. E aí, por exemplo, uma arma de 3 ganha do loop do Heart of Final, porque ele dá 1 de true damage na vítima, no caso do Guardian, toda vez. Outra carta interessante para esse deck é o Upon Pedestal. O que ele faz? Ele faz 2 coisas. Ele é basicamente em 3 cópias, ele é 2 Remembrances, porque cada um é colocar 2 cartas de volta pro deck. E a carta da escolha da pessoa. Ou seja, ele vai voltar a carta que faz mais sentido para aquela situação. Pode ser um Boulder Drop, para fazer uma play de 2 cartas. Pode ser uma carta que ganha Clash. Pode ser um Tough Smash-Up, para poder aumentar o valor de bloco do deck. Ou pode ser um Righteous Cleansing, para continuar batendo. Depende da situação. Inclusive, pode ser também um Clash of Bravado para poder matar mais auras, no caso de um Fang. Então é uma carta meio que toolbox, meio que de valor, meio que de fadiga. E aí, por fim, você vai ter o Remembrance, para poder voltar 3 cartas pro deck. Porque ele roda só 1, porque ele também roda essa cartinha aqui do Guardian Mastery Pack, que é o Call for Backup. Que basicamente é uma carta que vai blocar 2 e vai colocar uma carta que bloca 3 de volta no deck. E provavelmente uma carta que bate 8 aleatória de Guardian. Perennial Crush, Thunderquake e afins. Outra coisa que a gente pode comentar do deck é que ele vai ter um To Be Continued, que é uma carta de valor boa, que funciona muito bem contra Arachne e Sindri. Posso que ele previne o dano imprevenível, entre aspas, da Flick Knives. E no caso do Arachne, um hit de marcar, que é bem relevante, pode tirar muito output. E o Ripple Away, que pode pegar alguns decks desprevenido, como por exemplo também o Arachne, que pode perder a criação da Calícia, se ele fazer com a carta, não com o herói. Pode pegar o Goldman State, por causa que impede a criação do primeiro Gold, não impede necessariamente a criação dos Mites. Ele vai impedir um Might, só que impede a criação do Gold e vai impedir o Draw. Que é bem forte. E no caso do Germinate do Florian que saiu, ele criava um Runechant a menos por cláusula. Então era uma carta de valor bem alto defensivo também. Mas basicamente é isso. O deck vai tentar te blocar com todas as cartas do deck dele, vai bater martelo se sobrar, se não sobrar vai blocar tudo. Vai, às vezes, tentar usar o In the Palm of Your Hand junto com a habilidade da play, você poder sacar uma carta a mais num turno de output maior seu. Basicamente isso. Equipamentos de guarda muito fortes. Tem o Cabrito pra matchup que a Millers não é tão boa, ou o Mirror de Guardian. Vai usar o Sledge, que é uma arma genérica que bate 6. O que é muito forte contra vários decks, porque isso aqui é basicamente 2 cartas de valor na arma, cobrando 2 cartas pra bater. E é isso aí sobre o deck em si. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, manda nos comentários que talvez a gente pode abordar um pouco mais do deck. Mas, em geral, o game plan do deck vai ser esse. Agora, como ganhar do deck? A gente tem algumas opções. Primeira opção, mais simples, Grave Bones. Aqui é um dos decks que fez top 8.
E aí a gente vai falar como que um Grave Bonus ganha disso. Muito simples, você vai ter os aliados. O deck, ele vai tentar matar todos os aliados para fadigar o Grave Bonus. O que você quer fazer com o Grave Bonus? Você quer fazer turnos de overlap de dano. Ou seja, você quer dar mais dano do que é possível humanamente blocar. Como que você faz isso? Algumas cartas. Barcão. Leyline, que é uma carta que você idealmente quer tirar 6 de valor ofensivo dele. E o que mais você tem aqui? E de aumento de dano, você vai ter essas cartas. E aí você vai ter os aliados. No caso, você vai ter um Humperdinck, que bate muito e tem uma vida alta, demandando que o Guardian fique com 2 a 3 cartas na mão ou no arsenal para resolver o boneco. Você também vai ter os Extenders, que é o Vastier, virar do topo Back Alley, ou jogar o Back Alley com o Call to the Grave. Você vai ter o tipo de Barkeep criando room para poder fazer turnos maiores, e por aí vai. Qual é o seu game plan de Grave Bonus? Não é fazer turnos fracos. Muito provavelmente, você fazer um turno de double olhado com o Goa Game batendo 2 vezes, de preferência com 1 ou 2 cartas batendo também. Idealmente, o Barcão ou Leyline com mais 2 ataques. Como você pode ver, tem poucas cartas vermelhas que batem, mas 5 de valor é relativamente tranquilo de você conseguir fazer. Com seus 9 ataques, se não me engano. Water, Rebel, Golden Triple. E tem Victory Bonus, então são 12 ataques. Se você jogando ataque aliado, bato, é muito provável que ele vai blocar tudo, vai matar o aliado com martelo, ou vai dar um pouquinho de dano pra matar o Humperdinck ou Ocean. Isso é horroroso. O que você quer fazer é joga vários aliados no grave, passa um tempinho, e aí quando você tiver um Avastier, quando você tiver algumas cartas assim, aí você faz um turno grande e vai pra cima. Idealmente também você quer jogar Gold na mesa e não utiliza eles no dia a dia, no turno a turno. Você vai basicamente destacar esses Golds e aí no final do turno, no último push, você junta tudo, cria um turno muito grande, porque se você vai conseguir fazer a magia do Gold, que é basicamente você coloca 2 azuis, 6 recursos, sai com 3 cartas, e aí você consegue muito provavelmente fazer um turno muito grande. Outra coisa que você pode e deve fazer é utilizar o Scuba para explicitamente colocar mais Leylines de volta no deck. Não existe outro uso de valor, basicamente, desse card. Você quer basicamente jogar o Scuba, fazer ele em cima para fazer em cima de uma Leyline. Se você não tem essa oportunidade, não é recomendado fazer isso. Algumas outras considerações sobre o Grave Bonus é que você pode tentar colocar mais um Remembrance, que também é uma carta de sideboard junto com o Humperdinck. Melhor utilização do Remembrance é você quer, quando o Humperdinck morrer, porque o Watergrave é um trigger, você pode voltar um Humperdinck e 2 barcos, ou 3 barcos. Se você tiver 2 Remembrances, fica muito difícil. Mas assim, talvez impossível. Já nessa configuração eu acho que é muito difícil, se não impossível. Se você coloca o segundo Remembrance, impossível. Uma outra coisa que você pode fazer para deixar muito mais fácil, além de colocar um segundo Remembrance, talvez não seja tão bom, é talvez trocar o Mazu por um Last Ditch Effort. N cópias. É uma carta que vai te ajudar na Mirror, em outros decks que vão tentar te fadigar. E é uma carta que, se você conseguir fazer um pit stack, ou pelo menos lembrar do seu pitch, fazer esse turno que eu comentei, e juntar muito gold pra ir pra cima, maravilhoso. Você vai ter um resultado muito bom, porque essa carta vai bater 8. Se você tiver colocado um Leyline para baixo, vai bater 11. Talvez você consiga bater 2 no turno e bater com 1 ou 2 aliados. Então é como se fosse uma segunda, terceira vinda do Barcão no endgame. Tem que ser o Barcão em si. Beleza? Agora, próximo deck. A gente também tem o caso do Caio. O Caio ele vai combater esse deck de um outro jeito. Não é necessariamente determinístico, por causa que o Caio vai ter uma pequena fraqueza, que é você vai ter cartas que nem o Bearfangs e o Wild Ride, Blood Rush, que fazem esse draw e discard, ou seja, você está basicamente transformando essa carta que bate por 6 e tem Goa Game, gastando 2 cartas, porque você está gastando a carta do discard. Então a paridade de carta não é tão boa. O Bearfang é um pouquinho melhor, porque você está transformando 2 cartas em 8 de dano, idealmente. Então, é card positivo, provavelmente vai fazer um nick de dano em cima do cara, mas o G-Ride não, mas ele é um extensor de turnos. É muito importante. O que você quer fazer com esse deck? Você muito provavelmente quer colocar todas as cartas do seu deck. Esse aqui é um deck que foi bom no Calling de Hong Kong, então ele tem algumas techs, mas não está contemplando esse deck, ele está contemplando o Mirror, por exemplo, ele está rodando o Challenger of the Alpha. As cartas que são boas
Não, Cash Bones, para justamente você poder fazer setup. Então você quer fazer um turno que você coloca um Guagen e um Blood Rush no arsenal. O deck tem pouca Disrupt. E você tem uma geladeira para poder parar, por exemplo, o primeiro Command Conquer. Não tem problema no deck, você não vai ter esse problema. Então você consegue, por exemplo, bater alguma coisa com o Guagen. Ou mesmo o cara bateu o Miller, o summon também ruim. Aí você dá um cash bonus, coloca o Blood Rush no arsenal. Vira 6, Guagen garantido, mais 6 de dano, mais Blood Rush. Cara, você vai fazer um turno de 20, 30 de dano. E querendo ou não, o deck não bloqueia tanto assim, turno a turno. Ele bloqueia muito mais ao longo do jogo. O valor dele é ao longo do jogo. Se você conseguir utilizar o Rush Cash Bonus para poder passar 20, 30 de dano no deck, você ganha essa deck. Tem que conseguir bater além da capacidade dele. Uma outra coisa que você vai ter é cartas como Buckwild. Buckwild é importante porque ele vai ser uma carta que demanda 2 cartas de bloco do lado do Guardian, tem Guagen e não cobra descarte. Mesmo sendo um pouco mais caro e sendo um pouco mais difícil na curva, você já não vai conseguir dar garra mesmo. Então, é uma carta que, por exemplo, combina muito bem com Cash Bonus, porque como não vai ter um turno de Miss, você quer provavelmente bater com Buckwild. Tem uma carta que é um Miss na mão, um Cash Bonus, ou o próprio Blood Rush, e joga o Cash Bonus, adiciona a carta, e aí você volta forte no outro turno. Algumas outras cartas que são muito boas. O Reckless Stampede, porque o Reckless Stampede é forte. O efeito de bloquear, se você estiver amplificando o dano em cima do Reckless Stampede, é maravilhoso. Porque, por exemplo, se você consegue dar um Cash Bonus, bater com o Reckless Stampede para 13 Guagen, isso talvez cobre 4 cartas. E você vai dar esse Clash, onde você muito provavelmente vai ganhar. Claro que ele vai conseguir colocar a carta para baixo, talvez eventualmente ele bata uma carta que bate 8 ou mais. Só que se você conseguir ir ganhando, porque você é um Caio, você tem um valor 1 a mais em cima das Clashes, você tá diminuindo basicamente o valor de bloco de maneira que você está dando um dano imprevenível. Que é uma coisa muito interessante. Uma outra coisa que esse deck tem é que ele tá rodando essa cartinha aqui, que é basicamente um 6, meio que sem peso. Só que, se você ganha um Clash revelando ela, você dá um dano a mais. Um combo dessas duas cartas aqui, por exemplo, muito provavelmente ganha o jogo. De resto, você tem cartas que vão fazer agility, você tem que fazer setup de turnos grandes. Não faça um gameplay de bater Fox 6 Swing Big. Não é para jogar no valor, é para jogar para cima dele. E aí existe a consideração se você roda Beaten Trackers para garantir um turno muito grande, ou se você aposta na Scap Skins para tentar melhorar o late game. Na configuração atual do deck, eu sou mais a favor de rodar uma Beaten Trackers. Mas é isso aí, gente. Mais ou menos como funciona o deck aqui do Caio. E, por fim, nós temos a criação de um grande amigo meu aqui, Sutomo, que é a Syndra que utiliza poções. A ideia dele é basicamente você utilizar 2 Energy Potions, que tá aqui com o deck. No caso, tá como main deck. Mas se você não gostar de rodar num bloco, você pode puxar seu Warmonger pra cá, fazer uma mudancinha. Mas termina utilizando o quê? O deck ele vai utilizar as Energy Potions para poder pagar pelas adagas num turno que, se você tivesse o Wrath of Retribution, ele seria gratuito. Então, o que acontece? Você vai ter o Wrath of Retribution anteriormente, você combava ele com cartas de amplificação de dano e você podia fazer um turno de 30, 40 de dano. Aqui ele replica essa mesma coisa fazendo um turno de double... Qual é o nome da carta mesmo? É o Spreading Flames. Você utiliza o Spreading Flames para poder fazer um turno muito grande. Ele tinha... Ele tinha feito uma imagem, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, de como combate Syndra. Eu acho que eu consegui trazer ela aqui. Que mostra muito bem como. E esse aqui é basicamente o segundo conceito, que é você quer fazer um turno ao longo do jogo, muito provavelmente segundo ciclo, porque como o deck não tem output de dano real, você pode blocar de ninja. Porque o que acontece? Você vai ter Flick Knives para poder fazer turnos mais fracos, porém ainda longos cobrando carta dele. Então você vai bater 3, 3, 4, joga a daga. Aí você vai bater, eventualmente você vai acertar as Energy Potions no deck. Você joga lá, você vai ter um pouquinho mais de uso no deck também. Você consegue pitchar para bater com as adagas, que são cartas que fazem um chip damage, que é muito interessante nessa situação. E aí, eventualmente, quando você chegar nessas cartas, se tiver esse combo completo, você faz o turno que está explicado aqui na imagem.
um turno de dano muito alto, de 43 de dano. A grande sacada é a mesma coisa do Caio. Você quer fazer um turno de Blood Rush de 30 de dano, aqui você tá levando ainda mais o output de dano. Você tá levando pra 43. Aí vai e vem, dependendo da carta que vai acontecer. Do que você vai pegar na Lynx, por aí vai. Só que a grande sacada o Guardian não vai conseguir bloquear isso tudo. Inclusive no segundo ciclo, que muito provavelmente você vai conseguir ter forçado algum equipamento, você vai ter feito alguma coisa. Se você já deixar um Guardian a 20 de vida nessa situação, você mata o cara. Mata o cara no turno. Ele tem que estar com uns 35 de vida pra poder ter uma chance de ganhar o jogo nesse turno, que contra a Syndra é uma coisa muito difícil. Dado a Flick Knives, etc, etc. Ele tem que ter tido uma sorte muito alta, ter mantido um Continuity por muitos turnos, sacado Life Gain antes, e por aí vai. Mas basicamente, como vocês podem ver pela decklist, é um deck de Syndra ainda coeso, roda a maior parte das cartas de Syndra que você conhece, trocou algumas azuis, tá levando a Lynx no side, então tá perdendo algum slot de algumas cartas tech. Termina sendo muito bom. E aí, dentro das cartas de side, ainda são muito interessantes, porque, por exemplo, você vai ter o Partial Terrain, que é uma carta que impede life gain, dependendo de como ela alinhar. Ela vai ficar. A primeira que você jogar, pelo menos, vai ficar no campo por, sei lá, 5 turnos. Você pode tirar o texto de alguns sigils, algumas cartas que o cara vai ter, e ele não consegue converter essa carta de maneira muito eficiente. Uma outra carta interessante é o Art of the Dragon Fire, que vai dar 2 de dano imprevenível, além da Flick Knives no turno, então esse é um turno de disputa alto, além de basicamente ser 1 para 7, que é um chain ainda muito forte. E você também tem o Art of the Dragon Scale, que é uma carta que vai pressionar, colocar um contador -1 no cabrito, o que pode ser game ending instantâneo, se a pessoa não estiver disponível. Então você vai ter 2, você vai ter um que provavelmente vai pegar o cara sem defesas. Idealmente ele vai dar uns equipamentos, o segundo talvez seja um problema muito grande. Então, são cartas que você traz na match, você faz um fat deck. Eu acho que você deve fazer um fat deck um pouquinho maior. E ver o que sai. Tem o Imperator of Command também, que se você utilizar, você pode usar tipo a Flick Knives pra poder destruir o arsenal do cara em instant speed. Não sei como bom isso aqui termina sendo, porque o deck termina não tendo tantas reações. Ele termina tendo os blocos 4. Só que uma coisa que assim não vai ter, que o Caio e o Grave vão ter, são ataques grandes no deck dele. Ou seja, o Iron Grip é muito forte. Por exemplo, voltando à imagem, se você tomar um Iron Grip, por exemplo, sei lá, nesse 4 aqui ou aqui, o Iron Grip tá blocando 4 e tá tirando 5 ou 6 de dano. Que é uma quantidade, assim, bem respeitada. E se ele tiver 2 Iron Grips, por exemplo, ele pode blocar, tipo, aqui. Ele pode blocar, tipo, no segundo Spreading Flames e no primeiro ataque real que isso acontecer. E se você não tiver estourado a Lynx no primeiro hit, talvez você não consiga estourar a Lynx depois. Então, ainda assim, é recomendável você fazer isso. História. Tipo, entenda que você chegou nesse turno e estoure a Lynx no primeiro hit. Não dê chance pro azar se você tomar 2 Iron Grips ao mesmo tempo. E com isso, gente, eu acho que a overview foi feita. Eu vou deixar os links desses decks na descrição aqui do canal. Por favor, gente, deem um like e subscribe. Eu também vou deixar no canal o link do Metafy. Se vocês tiverem interesse, podem dar uma olhada lá. Posso estar ajudando vocês com code. Idealmente, vou começar a fazer, talvez semanalmente, bissemanalmente, alguns vídeos de teoria de Fab, de como jogar algumas matchups, algumas coisas interessantes. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem alguma ideia de vídeo, manda nos comentários. E é isso aí. Valeu!